Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos refletir sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música As Beatitudes e fazermos a prece. A multidão de nossas dificuldades sob os olhos do Cristo Jesus, do alto de sua glória ensinou que devemos abraçar nossa cruz, subir o monte das beatitudes, conquistar a chave do reino dos céus. Cada passo revela nossas virtudes, retirando nossos véus. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito, agora chorar, mansos e pacíficos. Vosso é o reino dos céus, sereis consolados, herdarão a terra, sereis saciados, alcançareis misericórdia, vereis o nosso Pai, sereis chamados filhos de Deus, vossa é a felicidade. Bem-aventurados sois vós, com sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração. Vosso é o reino dos céus, sereis consolados, herdarão a terra, sereis saciados, alcançareis misericórdia, vereis o vosso Pai, sereis chamados filhos de Deus, nossa é a felicidade. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo, do trabalho, de podermos refletir sobre o Teu Evangelho, sobre as Tuas bem-aventuranças, a fim de harmonizarmos as nossas mentes e os nossos corações com o Teu Evangelho, de amor, de sabedoria, de iluminação, de esclarecimento para todos nós, para todos os tempos da Terra. Possa a tua vibração, divino amigo, estar com todos nós em todos os momentos, mas que nós saibamos fazer o esforço próprio
de levarmos os nossos próprios pensamentos e sentimentos em tua direção, a fim de encontrarmos as tuas vibrações, de encontrarmos o teu amor, a tua misericórdia, a tua paz. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Como nós dissemos anteriormente, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E aí, só para nós iniciarmos esta reflexão, eu vou ler aqui a passagem no capítulo de Mateus, no Novo Testamento, que se refere a esta passagem, para que nós possamos, então, pensar e refletir. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 5, nós vamos encontrar Jesus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, falando para nós: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E logo depois nós vamos encontrar: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mais adiante, no versículo 21 e 22 do mesmo capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus dizendo: Sabem o que foi ensinado aos antigos: não matará, e todo aquele que matar merecerá ser condenado em juízo. Porém, eu lhes digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado em juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Antes de mais nada, o termo raca, conforme esclarecido para nós aqui no Evangelho, era um termo pejorativo utilizado pelo povo judeu, que queria dizer homem desprezível, que não vale nada, tolo, e que normalmente era dito virando para o lado e cuspindo. Ou seja, uma ofensa mesmo, um xingamento bem pejorativo, utilizado pelo povo na época. Então, olha só a profundidade daquilo que Jesus vem dizer para nós sobre a questão da mansuetude e da paz, ou de sermos pacíficos, de sermos pacificadores também. Porque os mansos herdarão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí o Evangelho, esse capítulo é pequeno, mas muito denso, muito profundo, ele traz para nós os tópicos sobre injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Pois bem, falando aí mesmo sobre as injúrias e as violências, que podem ser de diversos tipos, nós vamos refletir sobre o nosso mundo atual, pensando sobre a questão do herdarão a terra, porque atualmente, e como tem sido ao longo dos séculos, a injúria e a violência têm predominado sobre a humanidade, sobre todos nós, ainda sendo uma conduta típica de todos nós, não só a injúria, como a violência de todos os tipos. Se nós pensarmos bem na atualidade mesmo, nós vamos pensar e refletir que nós mal estamos saindo ainda de uma pandemia global, porque ainda não está de fato resolvida, e já temos conflitos armados do outro lado do mundo, entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, com o apoio ou o não apoio de diversos outros países, porque aí quando falamos, né, de guerra, nós falamos também sobre economia, falamos sobre sociedade, falamos sobre política, e a doutrina espírita, desde todo sempre, teve e tem uma postura muito clara sobre todas as questões que nos envolvem no dia a dia. É uma doutrina de filosofia, de ciência, de religiosidade, e assim como Jesus,
que em todos os tempos se posicionou muito claramente sobre todas as coisas, a doutrina espírita como cristianismo redivivo, através das obras básicas, o Pentateuco, assim como das obras subsidiárias, sempre também teve um pensamento muito claro em como refletir sobre todas essas coisas que nos cercam, que fazem parte da nossa vida e de como nós, como espíritas e como cristãos, devemos pensar e agir. Pois bem, nós estamos aí, então, no momento de violência declarada desses países, mas nós não podemos nos esquecer que estes não são os únicos países em conflitos ou que possuem conflitos armados, que possuem violência declarada. São apenas aqueles que, na conjectura atual da importância política ou econômica do mundo, faz com que tenha essa grande relevância, sem contar, obviamente, o grande número de mortos, de feridos, mas nós temos conflitos aí a mãos armadas em vários outros lugares do mundo, como, por exemplo, na África. Nós vamos ter aí diversos países e vilarejos e aldeias vivendo sob o guante da ponta de uma arma de fogo, por diversas questões que nós temos aí. Só não é muito falado, só não é muito lembrado por nós, porque não faz parte da importância, vamos dizer assim, do eixo político-econômico que move o mundo. Mas ainda é violência, ainda está acontecendo sob os nossos narizes, sem que nós nos demos conta ou importância. O que dizer, então, também pelo mundo afora, como aqui mesmo no Brasil, os milhares de pessoas que morrem todos os dias por conta da violência que é gerada por conta do tráfico de drogas? Diversas pessoas que morrem nos aglomerados, também sob a ponta de uma arma de fogo ou outras formas, vários tipos de violência, os feminicídios, os homicídios gerados pelos preconceitos à comunidade LGBTQI, todos os dias no mundo inteiro, não só no Brasil. Vamos pensar ainda que nós estamos em pleno ano de eleições e relembrando as últimas, o nível de violência que nós chegamos por conta da polaridade política. Jesus estava falando ali sobre a condenação, né? Indo mais além, não falando apenas daquele que de fato levanta a mão contra o seu irmão e o mata, porque ele lembra lá o que está no Velho Testamento, no Decálogo, do não matarás. Mas ele fala, né, eu ainda vos digo, né, que aquele que ofender o seu irmão, né, daquele que disser raca contra o seu irmão, ou que chamá-lo de louco. E nós vamos lembrar do nosso comportamento, do comportamento dos nossos companheiros durante o período das últimas eleições, de como nós, ou grande parte de nós, entrando nas sintonias da violência, tratamos os nossos semelhantes por conta da escolha A ou B, em termos de política. E isto é uma violência, é uma agressão, é uma injúria, conforme Jesus mesmo nos disse em seu Evangelho. E lembrarmos que nós estamos novamente em um ano de eleições. E nós vamos ler apenas um pedacinho aqui, porque, como eu disse, doutrina espírita se posiciona sobre tudo. E é importante nós pensarmos sobre isso para nós mantermos a vigilância sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, a fim de que nós tenhamos em nós mesmos paz, ou sejamos pacificadores, para merecermos em algum momento, na esteira evolutiva, de sermos chamados filhos de Deus. Ou de sermos mansos, de termos mansuetude em nossos corações, para herdarmos a terra. Mas não herdarmos a terra no sentido
que hoje pensamos materialmente falando, porque para todos os efeitos, os donos da terra, vamos assim dizer, são os ricos, os poderosos, os violentos. São esses que comandam. E os mansos, até o presente momento, aqueles que de fato conseguiram chegar nesse estágio evolutivo de trazer para si mesmos e para aqueles ao seu redor a mansuetude da qual Jesus fala, estão em segundo plano. Mas há de chegar um momento, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, em que a Terra como um todo, mudando de sintonia, saindo de um mundo de provas e expiações, passando por um mundo de regeneração, chegando ao mundo ditoso e feliz, as benesses da Terra, do mundo em que compartilharemos em clima de paz, será exatamente desses que fizeram por onde levar a paz e a mansidão na sua estrada, ao seu redor, conforme Jesus não somente falou, mas exemplificou também. E aí, falando sobre política, no livro Conduta Espírita, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, ele vai, ao longo de vários capítulos, falando qual deve ser a atitude, o pensamento e a postura de nós espíritas diante de uma série de circunstâncias, de eventos. Então, nos embates políticos, perante a tribuna, perante a ciência, perante a própria doutrina. Então, uma série de capítulos falando de coisas que nos cercam no cotidiano, dos quais nós, como espíritas cristãos, precisamos pensar e agir em conformidade com o Evangelho do Cristo, em conformidade com aquilo que a doutrina espírita nos esclarece. E aí eu vou ler só um trechinho para nós nos lembrarmos e refletirmos sobre isso, pensando, como eu disse, por exemplo, ano de eleições e de como, às vezes, nós nos deixamos levar pela sintonia geral do desequilíbrio, da injúria, da ofensa, da agressão, da violência que assume diversas formas sobre algo que nos envolve a todos, que tem sim a sua importância, mas que nós precisamos pensar antes, e muito, para mantermos uma faixa de sintonia e de pensamento que nos afaste dessa inferioridade de pensamentos nos levando para a violência. Então ele fala aqui, nos embates políticos, situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Lembrando lá o Evangelho, né, de não se pode servir a dois senhores. Ou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se o Espírito, só o Espírito possui eternidade, distanciar-se do partidarismo extremado, que é uma situação que nós temos vivido, especialmente desde as últimas eleições, não é mesmo? Uma polaridade enorme, amizades que foram desfeitas. Vamos refletir sobre isso. E estamos chegando nesses momentos de novo. Como nós vamos nos comportar dessa vez? Como nós vamos agir? Como nós vamos pensar? Como nós vamos pensar e vibrar no bem geral? Pedindo a Jesus que nos esclareça a mente e o coração para nós nos portarmos diante dos nossos companheiros, pensando nessas duas bem-aventuranças, do manso e do pacífico. Paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor. Então, olha só, né, sobre o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ainda assim, temos um dever a cumprir.
escolhendo os candidatos aos postos eletivos segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. Então, olha só que importante, né? André Luiz, já desde esse momento, refletindo conosco. Porque são todas as coisas do dia a dia, das coisas pequenas. A gente fala em violência, já pensa em guerra, já pensa em morte, já pensa em grandes calamidades públicas, né, causadas pelos homens, mas vai desde coisas pequenas como essas. E nós já imaginamos, pelo conhecimento que já temos de doutrina espírita, pensando no plano espiritual e em todos os espíritos desencarnados que nos influenciam o pensamento para o bem ou para o mal, todos os dias, 24 horas por dia, lembrando de O Livro dos Espíritos, que nos fala claramente sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. De fato, são eles, né, de ordinário, são eles que vos dirigem e orientam, lembrando para nós as responsabilidades sobre a sintonia. Então, nós já temos uma responsabilidade prévia de pensarmos qual a sintonia que nós vamos manter, pensando nas nossas responsabilidades, como André Luiz nos fala aqui, cumprindo o nosso papel social, pensando no bem comum, e não nos deixando levar pelos pensamentos de injúria, de agressão, de violência. Mas também da nossa responsabilidade, esses outros fatos que acontecem pelo mundo, os conflitos armados, as pessoas que morrem por conta da violência gerada pelo tráfico de drogas e de tantas outras circunstâncias, de como nós vibramos pelo bem, pedindo a proteção de Jesus e dos amigos espirituais, a fim de que nós não entremos nessa mesma sintonia, como também contribuirmos com aquilo que nós temos de melhor em termos de atitude, de vibrações, em termos de mansidão, em termos de paz, de sermos pacificadores, de levarmos uma palavra amiga, de levarmos um sorriso, de estendermos as nossas mãos, porque isso daí está dentro da caridade, da benevolência para com todos. Então, é um ato proativo. Nós não precisamos esperar oportunidade para praticarmos a benevolência. Nós é que devemos buscar os nossos irmãos e criarmos oportunidades para sermos benevolentes. Também nos lembrarmos que, na questão da mansuetude, muitas vezes nós confundimos os sermos mansos com, no termo comum, vulgar, sermos capachos. Uma coisa não tem a ver com outra. É possível sermos mansos, termos mansuetude e termos postura firme. De termos uma postura enérgica, como muitas vezes Jesus nos demonstrou no Evangelho. O problema é que ainda, pela nossa imperfeição moral, nós confundimos atitude enérgica com sermos grossos, com sermos intolerantes, com sermos ríspidos. E uma coisa não tem a ver com outra. Então, faz parte desse nosso processo evolutivo esse esforço de conhecermos essas nossas tendências, conhecermos essas mazelas, a fim de que possamos nos libertar delas. De praticarmos a benevolência, de praticarmos a mansidão, sem nos deixarmos arrastar pela rispidez, pela grosseria. Muitas vezes nós gostamos de dizer assim, porque eu sou sincero, né? Eu falo na lata. E nós achamos que isso é uma coisa boa. Nós podemos considerar que Jesus falava na lata. Tudo o que ele falava. Porque ele era e é a verdade. Mas é a verdade esclarecida. A verdade amorosa. Nós somos apenas grossos mesmo, na maioria das vezes. Falamos sem o mel da doçura. Como ali no Evangelho, o tópico, né? Falando sobre a doçura.
nós não alimentamos a doçura em nossos corações. E longe que estamos de sermos donos da verdade, inclusive, porque isso daí é um título do Cristo, né? Ele é que disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus era e é a verdade. Nós estamos bem longe disso ainda. Mas não significa que, já conhecendo do Evangelho, nós não possamos falar dele, possamos falar da verdade, mas tenhamos a responsabilidade, o dever e o intuito de nos melhorarmos, a fim de, quando formos falar da verdade, que o esclarecimento da doutrina espírita e do Evangelho já nos permita, nós possamos fazer isso com doçura, ainda que com energia quando necessário, mas energia e doçura juntos. Um desafio, não é mesmo? Mas este é o exemplo do Cristo. Ele foi claro, ele foi verdadeiro, ele foi sincero, ele foi extremamente honesto, mas também extremamente amoroso, enérgico, doce, tudo ao mesmo tempo. E este é o nosso desafio. E por isso, a doutrina espírita, enquanto cristianismo redivivo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos relembrar dessas posturas, dessas atitudes, desta sintonia, desse esforço que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, a fim de alcançarmos o título de bem-aventurados enquanto mansos, bem-aventurados enquanto pacíficos, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Por que chamados filhos de Deus? Jesus se intitulava e é, de fato, um filho de Deus, no sentido daquele que cumpre todas as suas leis. O filho é aquele que obedece. Obedece sem questionamento porque compreende a lei divina. Compreende a sua magnitude, a sua importância e quer contribuir com ela voluntariamente, na extensão das suas melhores capacidades. Não é o Cristo que nos relembra do como amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento? E aí, ao próximo como a nós mesmos? Então, ser filho de Deus, nesse sentido, é exatamente aquele que dá conta dessas coisas, de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. E então, envolvendo a figura do próximo, como Jesus diz, é exatamente a chave que nós vamos encontrar resolvida lá no Livro dos Espíritos, quando trata da lei de sociedade, nos lembrando então que o próximo é exatamente o instrumento que Deus nos dá para que nós possamos burilar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos entraves. É só através do próximo, só através do outro, que nós conseguimos, então, nos melhorar. É que nós conseguimos praticar a possibilidade de sermos mansos. Porque para nós, é sempre o outro que nos irrita. É sempre o outro que nos incomoda. É sempre o outro que é pedra no nosso sapato. Quando, na verdade, somos nós que ainda não damos conta de abraçar o outro como ele é. Com as suas idiosincrasias, com as suas diferenças, com seus pensamentos, que na maioria das vezes vai ser mesmo diferente dos nossos, das suas ideias, dos seus ideais, das suas propostas de vida, e de nós conseguirmos amá-los como a nós mesmos, respeitando-os, compreendendo-os, como Jesus fez conosco. Na maioria das vezes, nós não conseguimos sequer entender, compreender, sentir como Jesus
no estado de espírito puro, conviveu conosco durante aqueles 33 anos. A distância moral entre Jesus e nós, especialmente a época que ele veio, mas ainda hoje a distância moral é enorme. E nós não conseguimos compreender, sentir como Jesus foi capaz de conviver com todas as nossas sombras. Mas é exatamente o exemplo daquilo que nós podemos aspirar na Terra, como descrito na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para lhe servir de guia e modelo. E que Jesus é o tipo de perfeição moral, a que o homem pode aspirar na Terra. Ou seja, se nós fizermos o nosso esforço, e para isso servem as nossas reencarnações, nós temos condições na Terra de seguir o exemplo moral do Cristo. Ou seja, de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E é isso daí que nos dará as condições de sermos mansos e de sermos pacíficos. E o sermos pacíficos, agora, né, indo a este termo, não significa também aceitar todas as coisas, todas as injúrias, todas as agressões, todas as violências que acontecem no mundo de braços cruzados, pensando, não, né, eu tenho que ser pacífico, portanto, não farei nada. Também não é isso. Mas há uma forma de combater a violência sem nos deixarmos levar pela violência. E nós vimos também o exemplo de Jesus quanto a isso. Muito provavelmente ainda não estamos no mesmo patamar. Mas se nós não atentarmos para estes fatos, nós nunca vamos conseguir desenvolver essas capacidades. Um exemplo, por exemplo, quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada, e nós não devemos esquecer que, pelas leis do povo judeu, àquele momento, àquela época, eles tinham o direito, dentro de suas leis, de apedrejarem aquela mulher. Então não vamos nos esquecer disso, é um contexto social, histórico, cultural que nós não devemos esquecer. Eles estavam indo apedrejar aquela mulher, porque para todos os efeitos em termos de lei, eles tinham o direito de fazê-lo. Jesus, sendo um bem-aventurado, sendo um espírito manso, sendo um espírito pacífico, conseguiu combater aquilo que para nós hoje, no nosso entendimento, constitui-se uma enorme violência, uma enorme injustiça, uma enorme injúria. E Jesus, desde aquela época, antes da evolução das próprias leis do homem no mundo, conseguiu combater de maneira pacífica. Quando ele, então, conhecendo a todos ali, pergunta, né, ou afirma, né, para todos aqueles presentes que quem não tivesse pecados, atirasse a primeira pedra. Ao que foram, então, se retirando todos os presentes, começando dos mais velhos até os mais moços, e ele se encontra, então, sozinho com aquela mulher. E Emmanuel, mais tarde, no livro Pão Nosso, vem refletir sobre esta passagem, nos lembrando, então, sobre esses contextos históricos, sobre a evolução da lei no mundo, mas sobre a nossa responsabilidade de pensar que, no aviltamento daquela mulher, nós todos, e especialmente naquele momento, nos esquecemos de que ela não adulterara sozinha. E nós nos esquecemos do homem com o qual ela estava adulterando, mas que era completamente amparado e protegido pelas leis daquela época, daquele contexto. Onde ele estava, enquanto ela estava para ser apedrejada? E então Jesus foi capaz
de cortar, de quebrar completamente as vibrações da injúria, da agressão, da violência naquele momento, mesmo diante de algo que, pelo contexto das leis civis, que também eram leis religiosas, elas se combinavam naquele período, que justificavam as pessoas a agirem socialmente conforme elas agiam. E Jesus, com a sua sabedoria infinita, conseguiu quebrar naquele momento aquele ciclo e nos dar o exemplo de como sermos pacificadores, sem adentrarmos no campo vibracional da violência alheia. Como chave, né, como resolução da própria proteção que nós devemos buscar para nós mesmos, em termos de vibrações. Porque quando a violência chega na palavra, chega às mãos, chega na atitude, ela já passou pelo nosso campo do pensamento, já passou pela nossa vibração, pelo nosso campo mental, como nos lembra muito bem o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida, em que ele traz para nós uma equação do pensamento, desde o reflexo, esboçando a ideia plasmando os pensamentos que dão forma nas palavras e nas atitudes. Então, há um percurso, ainda que ele seja muito rápido para nós, e aí vem o reflexo, e aí nós já estamos na atitude sem refletirmos sobre aquilo que estamos falando, sobre aquilo que estamos fazendo. Então, é um exercício. Mas Jesus nos deu o exemplo, nos mostrou esta chave. Então, isso tudo é uma forma de nós pensarmos nessas bem-aventuranças. Porque esta é a situação que nós encontramos o mundo hoje. Não só encontramos, nós temos contribuído para o mundo como ele é hoje, é nossa responsabilidade ao longo das nossas reencarnações na Terra. De uma forma ou de outra, nós temos contribuído para este processo e, pelas leis de causa e efeito, temos recebido aquilo que nós temos plantado em termos de mundo. Nós podemos achar, de repente, que nós temos qualquer responsabilidade sobre conflitos que acontecem do outro lado do mundo, sobre as violências que acontecem no nosso país, sobre as injúrias, sobre o contexto político, econômico, social, mas temos sim. Ao longo de nossas reencarnações, nós temos contribuído de alguma forma, nem que seja pelo nosso pensamento. Um companheiro nos chega, nos fala alguma coisa, pelo verniz da educação, como diz o Evangelho, que muitas das vezes nós temos o verniz da educação, e aí então sorrimos, falamos uma palavra não ofensiva, mas no pensamento nós estamos eliminando aquela pessoa do nosso pensamento. Nós estamos ali enviando para ele todos os pensamentos injuriosos e violentos dos quais nós somos capazes. Mas, para não causarmos uma comoção maior, não criarmos conflito, vamos dizer assim, nós utilizamos deste verniz da polidez, da educação social, sorrimos, ou desconversamos, ou respondemos de uma forma mais educada, vamos dizer assim, mas em pensamento nós estamos ali arrasando com tudo. Então, nós não estamos sendo capazes, de fato, de sermos mansos, de sermos pacíficos, enquanto nós não dominarmos os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos. É uma mudança do íntimo, de dentro para fora. Por isso, também no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar correlacionado a isso e ao fator que nos leva ao progresso espiritual, ao progresso moral, o conhece-te a ti mesmo. Porque só conhecendo essas nossas fraquezas, essas nossas mazelas, essas nossas tendências, nós temos a capacidade de trabalharmos sobre elas. Muito dificilmente, de hoje para amanhã, da noite para o dia, nós vamos conseguir eliminar todas. Mas a partir do momento que nós nos tornarmos mais conscientes de cada uma dessas mazelas, melhores as nossas possibilidades de agirmos sobre elas. E aí, falando
sobre a questão da obediência e resignação, nós temos uma frase aqui no Evangelho, que eu prefiro ler, que é muito interessante para nós refletirmos também sobre essa questão de sermos mansos, de sermos pacíficos, de ser uma postura íntima, começando em nós mesmos, a fim de que nós possamos expandir para aqueles que estão ao nosso redor, em pensamentos, em sentimentos, em palavras e em atitudes. E de nós pensarmos sobre as leis, não só as leis do homem, como também as leis divinas, para nós nos posicionarmos em relação a elas. E aí então vem a questão da obediência e da resignação. E de nós pensarmos em como que foi esse exemplo de Jesus ao longo de sua trajetória junto de nós. A obediência é o consentimento da razão. Então, olha só, a obediência é o consentimento da razão. Por que eu obedeço? Porque eu entendo, porque eu compreendo. A resignação é o consentimento do coração. Então, as duas coisas caminham juntas. Razão e coração. A obediência como consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração. Forças ativas que nos permitem suportar todas as coisas. E que nos leva também à paciência, que é o outro tópico aqui do Evangelho, neste capítulo. Porque nós acreditamos também que ter paciência é tão somente esperar. A gente cruza os braços e fala, eu sou paciente, eu vou ficar aqui esperando. Mas isso não adianta, porque a nossa mente, o nosso coração estão ali extremamente agitados, sem saber o que fazer. Nós temos uma aparência exterior de paciência, mas a mente e o coração estão atribulados. Então também não adianta. A paciência é ativa. É a ciência da paz. E Jesus já havia dito, né, que ele vinha trazer para nós a paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Porque nós acreditamos que, estou em paz. Aí a gente deita, fecha os olhos, relaxa. O mundo pode acabar ao nosso redor porque a gente está em paz, a gente está zen. Mas isso não tem nada a ver com a paz de Jesus. Se nós realmente estamos lendo com atenção o Evangelho, pela visão dos nossos 4 evangelistas no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver que Jesus em nenhum momento estava inativo, parado, sem fazer nada. Jesus estava o tempo todo em atividade, em trabalho constante. Não só pregando, como também agindo, como dando exemplo, curando. E estava em paz. Então, paz não é quietude do corpo, enquanto a mente e o coração estão atribulados. A ciência da paz nos diz que, para estarmos em paz, nós devemos estar ativos, nós devemos realizar algo, nós devemos estar construindo para o bem. É na obra de André Luiz que nós vamos encontrar a frase célebre de aquele que faz o que pode, merece o salário da paz. Então, olha só que interessante. Aquele que faz o que pode. E aí cada um de nós, obviamente, porque isso é de foro íntimo, vai saber de fato se está fazendo aquilo que pode. Tudo aquilo que pode. Tudo aquilo que está ao seu alcance fazer para o bem. Para o bem de todos, para o bem comum, como Jesus deu exemplo, como Jesus fez o tempo inteiro e ensinou os seus discípulos, que então se tornaram apóstolos exatamente para poder representar este aprendizado. Todos os apóstolos, assim como também Paulo e todos os outros que vieram depois. Nenhum em nenhum momento se encontrava em inatividade, a pretexto de estar buscando a paz. Então, trabalho constante.
em favor do bem, em favor do próximo, representando o amor ao próximo como a nós mesmos. E aí sim mereceremos o salário da paz. E isso é encontrar paciência, ou a ciência da paz. Enquanto nós estivermos fazendo aquilo que está ao nosso alcance fazer, nós estaremos em paz. Nós teremos paciência, porque ela vai se aliar à obediência e à resignação como consentimento da nossa razão, compreendendo a lei, e o consentimento do nosso coração, sabendo que há coisas que nós ainda não somos capazes de fazer, mas que isso não deve nos derrubar, não deve nos deixar tristes, não deve nos deixar para baixo. Deve nos dar forças para nós continuarmos buscando aquilo que é melhor para todos nós. Neste momento, com muito esforço e com muito trabalho, nada poderia ser diferente dentro do que conhecemos de Evangelho e de doutrina espírita. Talvez, então, venhamos a encontrar o verdadeiro sentido de sermos mansos e de sermos pacíficos, para merecermos, então, sermos chamados filhos de Deus, nos sentirmos de fato filhos de Deus. Isso é importantíssimo, nós nos sentirmos filhos de Deus, merecermos a herança divina e tudo aquilo que ela nos permite, enquanto irmãos que somos todos, de podermos então vibrar pela paz, não condenarmos, né, aqueles que estão nos conflitos diversos da vida, de todos os tipos, porque sabemos que são nossos companheiros. Em outros momentos, em circunstâncias semelhantes, nós estivemos nas mesmas posições. E isso é a indulgência para com as imperfeições alheias, da qual se constitui caridade. Caridade como Jesus a entendia, que está lá no livro dos Espíritos, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Atingindo estes patamares, nós vamos compreender o que é ser filho de Deus, nos sentirmos como filhos de Deus. Teremos, então, atingido o bem-aventurado, o pacífico. Teremos atingido a mansuetude, para herdarmos a terra. Herdarmos aquilo que Deus tem nos oferecido desde que aqui chegamos. Enquanto seara enorme, aquela que Jesus se referenciou, enquanto a seara que necessita ser trabalhada todos os dias. E Jesus nos fala no Evangelho para que nós pedíssemos ao Senhor da seara que enviasse mais trabalhadores. Então, nós tentarmos fazermos o nosso esforço diário para sermos esses trabalhadores, os trabalhadores da última hora, para que nós sejamos mansos, para que nós sejamos pacíficos, conquistemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Os direitos sobre a terra, mas não os direitos que, pelas vistas materiais, os poderosos e gananciosos do mundo, nas suas situações político, econômicas, sociais, se acreditam donos da terra. Esses, na verdade, ainda não conquistaram nada, não são donos de nada, porque são apenas donos de coisas que são absolutamente transitórias, passageiras, que quando o corpo de carne deitar na terra, esses bens também já não valerão absolutamente mais nada para eles, nem para nós. Porque os verdadeiros bens da alma, as aquisições do espírito, são as únicas eternas. E estes são os bens que Deus então nos confia, é a nossa herança divina para realmente herdarmos a terra, no sentido que Jesus nos oferece. Porque ela é uma herança compartilhada, quando nós compreendemos que todos são nossos irmãos.
Então nós não estaríamos mais sob o guante da ganância, da cobiça, da avareza, de todos esses sentimentos inferiores que nos têm feito agir conforme temos agido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios conhecidos, até o presente momento, querendo conquistas, poderes e recursos que são materiais, passageiros, efêmeros. Essa é a nossa reflexão de hoje, e nós agradecemos, então, mais esta oportunidade que o Centro Espírita Bezerra de Menezes nos oferece para estudarmos, para conversarmos juntos, e que possa, de alguma forma, ter sido útil para cada um de vocês, assim como foi para nós, mais uma vez, podermos refletir sobre isso e percebermos ainda a longa estrada que nós temos a seguir e a persistir, a fim de que possamos, então, conquistarmos recursos e valores espirituais para a eternidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, por mais esta oportunidade. Que não nos faltem, Senhor Jesus, mais oportunidades como estas. Abençoa a todos aqueles que ainda estão presos no sentimento do orgulho, da vaidade, da avareza, da ganância, da conquista desenfreada, sobre os recursos materiais e efêmeros, sobre a vida dos nossos irmãos e companheiros, sobre territórios alheios, que hoje pertencem a um país, amanhã pertencerá a outro, como todos os grandes impérios do mundo, um dia dominaram e caíram, mostrando para nós a efemeridade dessas conquistas terrenas, quando tão somente as conquistas do espírito são perenes e imorredouras, para que nós compreendamos que o mundo, enquanto morada do Pai, as muitas moradas da casa do nosso Pai, é a morada de todos nós, enquanto irmãos, a fim de que possamos compartilhar igualmente, de maneira justa, equilibrada, solidária, fraterna. Que nós tenhamos as forças necessárias para reconhecermos as nossas dificuldades e encontrarmos os recursos oferecidos desde todo sempre pelo teu amor, a fim de conquistarmos mansuetude e paz em nossos corações. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.